Olá, bem-vindo à nossa catequese, bem-vindo à nossa catequese deste segundo domingo do Advento, em que nós temos um convite forte, a partir da palavra que é o centro da liturgia da palavra de hoje. Conversão, transformação. Esta é a grande mensagem deste segundo domingo do Advento que eu quero partilhar com você, agora que nós fizemos então as leituras que nos acompanham neste domingo. Vamos então partilhar um pouco daquilo que é o conteúdo então da nossa reflexão de hoje. Se nós fôssemos dar assim um título a este domingo, nós poderíamos dizer: é Deus que vem para que nós vamos até Ele, para que nós voltemos a Ele. O grande convite é aquele do encontro com Deus, do estar perto do Senhor. Começamos, claro, invocando o Espírito Santo, orando juntos, para que seja Ele mesmo a nos conduzir nesta reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos então hoje uma reflexão que nos é trazida a partir da experiência do profeta Isaías. Nós estamos na primeira leitura no capítulo 40 do livro de Isaías, mais ou menos ali na metade do 6º século antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Era um momento delicado da história da vida daquele povo, porque era um povo que estava atravessando o exílio, ou seja, tinham sido expulsos de Jerusalém, tinham sido expulsos da região que era considerada a Terra Prometida, e agora precisavam então viver esse exílio que era feito na Babilônia. E ali nós tínhamos reações muito diferentes, todas elas muito adversas à situação que aquele povo vivia. De um lado nós tínhamos aqueles que tinham perdido a fé, que já não acreditavam mais que Deus olhava por eles, que Deus era um salvador, era um libertador. De outro lado, tínhamos aqueles que estavam absolutamente desiludidos, desesperançados, aqueles que já não acreditavam, já não viam sentido para a própria existência. É nesse contexto, então, que entra o nosso texto de hoje, do profeta Isaías, que traz um convite à alegria, traz um convite à esperança, traz um convite a uma descoberta da permanente novidade de Deus. Esse é um tema bastante atual e que muito tem a ver com este advento que nós estamos vivendo na segunda semana. O advento também significa, no hoje da nossa história, olhar para a nossa vida, perceber também as nossas desilusões, as nossas desesperanças, e adquirir um novo fôlego, adquirir uma nova esperança. Como dissemos já na nossa primeira pregação do Advento, na semana passada, o Advento é uma nova chance, é um recomeço, é uma oportunidade privilegiada de nós partirmos de novo, de nós darmos um novo primeiro passo na nossa história, principalmente a partir da atitude de transformação de si mesmo para ser melhor em vista do encontro definitivo com Deus. Então, assim como a nossa vida é também marcada
na nossa caminhada por momentos de desespero, de desilusão, momentos em que nós não conseguimos mais enxergar a presença de Deus, Salvador e Libertador, experiência que foi vivida na leitura que nós fizemos hoje, também a reação do profeta Isaías é uma reação que o profeta lança hoje a nós. Ou seja, a possibilidade de encontrarmos um novo caminho. Repare como começa essa leitura, é um texto muito bonito, esse que nós lemos. A primeira palavra é consolar. Consolai o meu povo, consolai-o. Consolar significa literalmente estar ao lado. Estar ao lado de quem precisa, de quem sofre. Então o convite que a palavra de Deus nos faz hoje é estar ao lado. E tem tanta gente ao nosso redor precisando de que nós estejamos ao seu lado. Os pobres, os solitários, os desesperados, os doentes, os enlutados, e são tantos nesta pandemia. Portanto, a primeira palavra deste segundo domingo do Advento é consolai, ou seja, estarmos ao lado de quem precisa. Estar ao lado significa dar a nossa companhia, a nossa amizade, criar laços, acompanhar o outro, ter empatia, se interessar pelo outro. Essa é a experiência de consolar. Então, o convite a nós hoje é o de levar a consolação, estar com quem precisa. E ao mesmo tempo, Deus é a nossa consolação, porque Deus está permanentemente ao nosso lado. Depois, uma outra expressão muito bonita de Isaías. Falai ao coração. Falai ao coração. Também hoje é necessário que muito mais do que falar com belas pregações, com discursos elaborados, nós que acreditamos no Senhor falemos ao coração das pessoas. Que, em outras palavras, significa ir ao essencial, ao que realmente importa, não nos perder com discursos bobos, não ir pela perda de tempo com discussões que não nos levam a lugar nenhum, falar ao coração, ir ao que interessa. Depois, Isaías descreve aqui uma voz que grita. Na verdade, não são palavras de Isaías. Ele toma essas expressões lá do livro do Êxodo, no começo da Sagrada Escritura. Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Vejam como é forte essa palavra. Preparai no deserto o caminho do Senhor. O deserto aqui remetia àquela experiência do povo no pós-libertação da escravidão do Egito, em que o povo se pôs no deserto, foi encaminhado até o deserto e ficou ali 40 anos. E foi muito o que aconteceu naqueles 40 anos, mas o principal é a experiência de Deus. O deserto foi o lugar da experiência de Deus, no sentido mais radical e completo da experiência de Deus. Por exemplo, não tinha comida no deserto. Deus alimentou aquele povo por 40 anos. Não tinha água no deserto. Deus matou a sede daquele povo por 40 anos. Não tinha segurança no deserto. Deus guardou a vida daquele povo por 40 anos. Havia muitos perigos no deserto. Deus proveu a segurança daquele povo por 40 anos no deserto. Então o deserto aqui é a experiência da aridez, da precariedade, mas é sobretudo a experiência da presença de Deus, do relacionamento com Deus. Além disso, o deserto também nos traz uma série de figuras que muito têm a ver com a nossa trajetória. Essas que eu dizia há pouco, o deserto é lugar da aridez, do silêncio, da insegurança, do medo, do desconhecido. Palavras muito ligadas à nossa realidade de hoje. E é por isso que então a palavra de Deus hoje diz a mim e a você: prepare no deserto o caminho do Senhor. O que isso significa? Que nós, por primeiro, temos que ser protagonistas no deserto que é o mundo de hoje, na aridez da falta de fé, na secura dos relacionamentos que se despedaçam, na insegurança dos tantos dramas familiares, pessoais, sociais, comunitários. Nesses desertos de hoje, nós devemos ser aqueles que, por primeiro, geram as condições de que Deus possa sobressair,
de que Deus possa ser revelado no deserto do hoje da nossa história. Aplainai na solidão a estrada de Deus. A solidão é uma realidade de hoje. Aqui em Brasília, a cidade onde eu moro, são 3 milhões de habitantes. Boa parte deles na solidão. É o que a gente mais escuta. Pessoas que se sentem sós. A palavra de Deus, então, hoje nos pede uma resposta à solidão, que é presença, que é, como eu dizia há pouco, amizade, que é suporte, que é interesse, que é diálogo. Então, a solidão é o lugar onde hoje a palavra de Deus pede que nós estejamos, como resposta à solidão. Não só para oferecer a nossa presença ao outro, mas para fazer com que a partir da nossa presença Deus possa se fazer presente, porque é Deus quem rompe a solidão verdadeiramente. Depois ainda uma outra expressão que Isaías toma do livro do Êxodo, que é belíssima. Endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. Forte, forte. E aqui eu quero, mais do que explicar, quero fazer um convite a você. Quero que você, depois que você assistir a catequese que eu estou dando, faça um exame de consciência. Só você e você. Ninguém precisa saber. Você e você. De forma sincera, serena e realista, busque a resposta para a seguinte pergunta: o que está torto em mim? O que precisa ser endireitado em mim? O que não está bem? Quais são os meus defeitos? As minhas limitações? Qual é aquele bem que eu tenho tentado fazer e não tenho conseguido? E aquele mal que eu não quero, mas pratico? Tomando a expressão de São Paulo. Faça um exame de consciência, sério, profundo. Quando você encontrar a resposta, então, dê o primeiro passo para superar. É o que diz a palavra de Deus hoje. Endireite-se o que é torto. Façamos então esse exercício, buscar em nós o que é torto e dar o primeiro passo, contando com a graça de Deus, não só com as nossas forças. Alisem-se as asperezas, tantas asperezas hoje nos relacionamentos. Nós acabamos de passar por um processo político, quanta aspereza na polarização, na falta de diálogo, no fanatismo, em outras tantas realidades. O advento é o momento de a gente alisar, tirar as pontas, tirar aquilo que machuca, aquilo que dói e construir os nossos relacionamentos a partir de critérios outros, que não sejam ásperos, que não sejam violentos. Depois, Isaías conclui com uma palavra de alegria, de alento. A glória do Senhor se manifestará, se nós formos capazes de viver dessa maneira. E todos verão o que a boca do Senhor falou. Isaías conclui dizendo: eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder. Seu braço tudo domina, eis com ele a sua conquista, eis a sua vitória. Agora, respondamos a pergunta: o que é que a boca do Senhor falou? Isaías diz que a consequência de vivermos dessa maneira é: todos verão o que a boca do Senhor falou. O que é que a boca do Senhor falou? A resposta está no Salmo que nós lemos, o Salmo 84. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. E aí o salmista diz o que é que a boca do Senhor fala. Paz. Primeira palavra. É a paz que ele vai anunciar. Segunda palavra, salvação. Está perto a salvação dos que o temem. Terceira palavra, glória. E a glória habitará em nossa terra. E segue, verdade e amor se encontrarão. Justiça e paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade. E justiça olhará dos altos céus.
O Senhor dará tudo o que é bom, a terra dará colheitas, a justiça andará na nossa frente e a salvação vai seguir nossos passos. Essas são as realidades que saem da boca de Deus e que vão se concretizar no mundo, vão se concretizar na minha história, na sua história, se nós endireitarmos o que está torto, eliminarmos as asperezas. Enfatizo: paz, salvação, glória, verdade, amor, justiça, fidelidade e fartura. Essas são as consequências da vida nova que este período do Advento nos convida a viver e que, com o nascimento do Senhor Jesus, aí sim estaremos mais do que capacitados para efetivamente realizar o que diz a palavra de Deus. Na segunda leitura, nós temos a carta de São Pedro, e eu quero frisar apenas um ponto que me parece que é central nesta carta. São Paulo aqui retoma um tema, São Pedro aqui retoma um tema que São Paulo abordou muitas vezes, principalmente na carta aos Romanos, que nós lemos ao longo do final do tempo comum, que é o tema da espera da vinda do Senhor. São Paulo aqui fala que, mais do que ficar pensando em quando é no calendário, o importante é viver bem essa espera e não duvidar de Deus. Como? Veja, o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para com vocês, porque não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Esse é um ponto central da nossa vida. Quantas vezes eu e você já sentimos que Deus demora demais a fazer o que a gente quer? Quantas vezes nós já não até esbravejamos contra Deus? O milagre do outro chegou, o nosso não chegou. Mas, Senhor, eu que rezo, eu que sou catequista, eu que procuro viver a palavra, eu que procuro ir à missa e rezo com fé, e a graça não chega, a cura não chega, o milagre não chega. Deus demora demais? Que tempo é esse que Deus tem? Essas são lamentações comuns, talvez nós já as tenhamos feito. E aqui Pedro vai direto nesse aspecto de quanto nós ou verbalizamos, ou se não verbalizamos, mas dentro do coração, resmungamos de que Deus demora demais. E São Pedro aqui nos convida a fazer uma descoberta que é fascinante e revolucionária na nossa história. Deus nos ama. Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Santo Agostinho dizia: Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Deus tem um desígnio para nós. E qual é? Da felicidade. O da plenitude da vida. O que Jesus disse? Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o projeto de Deus para nós é a abundância da vida. Como entender então que Ele não nos dá aquilo que nós pedimos? A resposta já está dada. Deus muitas vezes não concede aquele milagre, aquela cura, aquela graça, porque Ele, que nos conhece mais do que nós, sabe que sem aquele milagre, sem aquela cura, sem aquela graça, nós temos ainda muito que caminhar, muito que amadurecer, muito que nos santificar. E é por isso que Ele permite que nós continuemos à espera dessas graças, desses milagres. É por isso que o Senhor tantas vezes não age segundo o nosso tempo, segundo as nossas vontades, porque é Ele que sabe o que é melhor para nós, não nós, não nós. E quantas vezes nós também já não fizemos a experiência de não receber aquela graça e perceber que foi melhor assim? Ou a graça demora a chegar e quando chega a gente diz, foi na hora certa. Claro, Deus não erra. Então hoje, o que a palavra nos convida, a partir dessa carta de São Pedro, é uma atitude muito séria e madura de fé. Rezar, pedir, suplicar, crer. Pedir a Deus com a convicção de quem já recebeu a graça.
Mas enquanto ela não chega, ou se ela nunca chegar, ser igualmente gratos. Igualmente convictos da fé. Porque se o pedido não foi atendido, é porque Deus nos quer sem aquele pedido. E nos quer para a abundância, para a felicidade. Então, se Deus não te dá aquilo que foi o objeto do teu pedido, não vira as costas para Deus. Crê que o Senhor tem o melhor para ti. Que no final está resumido na conversão. É o que São Pedro diz. Ele não deseja que alguém se perca. Ao contrário, que todos se convertam. A conversão, que é a mudança de rumo, a conversão que Deus mais quer é mudar o nosso rumo na direção dele, na direção do céu, na direção do amor, na direção da salvação. E ninguém se perde quando vai nessa direção. São Pedro continua falando e conclui falando dessa relação entre o que passa e o que não passa. E na prática, o que ele está nos dizendo é: vocês perdem tempo demais com o que é trivial demais e não gastam o tempo que precisam com aquilo que é eterno, com aquilo que realmente conta. Se tudo vai se desintegrar, qual não deve ser o empenho numa vida santa e piedosa? O que nós esperamos são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Novos céus e nova terra virão, e a justiça será a grande realidade. E a última frase de São Pedro é aquela que deve nortear todo o nosso advento. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que o Senhor vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. É assim que devemos chegar ao 25 de dezembro, em paz, na pureza, buscando com uma intensidade maior e uma dedicação maior à santidade. No Evangelho, nós temos hoje o início da obra escrita por Marcos, pelo evangelista Marcos, que é o evangelista que vai conduzir este ano que nós acabamos de começar, o ano B. Hoje, então, os primeiros versículos de Marcos, Marcos capítulo 1, versículos 1 a 8, em que ele apresenta não tanto a figura de Jesus, mas a figura de João Batista, aquele que vem um pouco antes do Mestre. E o evangelista Marcos afirma que João Batista é o cumprimento da profecia de Isaías. Então ele diz: está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. É a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Então, João Batista surge lá no deserto, apresentando a possibilidade de conversão. Essa é uma revolução extraordinária e é o que eu quero hoje comunicar a você. Naquela época, não existia muito essa lógica que a gente tem hoje de que era possível pedir perdão a Deus, se reabilitar, ser reintegrado na comunhão. Não, era o contrário. Vários grupos de pessoas eram excluídos tanto da vida em sociedade quanto da vida da religião. E essas pessoas estavam permanentemente excluídas. Não existia possibilidade de se reabilitar. Então era já a perdição, a condenação eterna. João Batista aparece e diz que não. Que Deus não se esqueceu das pessoas. Que Deus não virou as costas definitivamente para elas, mesmo que elas tenham cometido gravíssimos pecados. O deserto aqui não era um lugar deserto. Na verdade, o deserto, no contexto de João Batista, era a região fora das cidades. As cidades eram muradas e com portas. Fora das cidades, no deserto. Não é que era um lugar deserto, era um lugar até bastante cheio. Cheio de quê? De quem a sociedade não queria. Leprosos, prostitutas, órfãos, viúvas, ex-presidiários. Essas pessoas eram expulsas da cidade, as portas eram trancadas
E as pessoas iam viver no deserto. Então no deserto tinha muita movimentação de gente, tanto é que multidões iam ao encontro de João Batista. E ele anunciava para esses do deserto que nem sequer na cidade e muito menos no templo podiam entrar, que Deus estava aí para essas pessoas. Que a conversão era possível. E aí a grande mensagem de João é a chamada metanoia, a transformação da mentalidade, que na verdade é uma transformação completa de vida, uma mudança completa de rumo. E os judeus eram já acostumados a usar a água em alguns rituais sagrados. João então traz esse gesto do batismo que é super significativo. Aquela água do rio que nunca para, sempre corre, sempre vai na direção da sua meta. Aquela água que passa e ao passar limpa, purifica, renova, e aquele que mergulhou na água pecador sai da água santificado. Mergulhou na água condenado, sai da água justificado. Então é forte essa figura de João. E aí eu queria, já concluindo a nossa catequese, tocar em alguns aspectos dessa figura de João Batista, que nós vimos aqui hoje. Primeiro, o fato que nós vimos em relação à sua própria figura, que é uma figura bastante diferente. Vestia pele de camelo, comia gafanhoto, mel do campo, enfim, uma pessoa assim com uma personalidade toda própria. Essa sua figura e os seus hábitos, assim, foi uma pessoa que renunciou à constituição de uma família, de um patrimônio, de um conforto. Por quê? Porque fez do anúncio de Jesus a prioridade absoluta da sua vida. E renunciou a si mesmo por inteiro. Foi uma vida de abnegação, de renúncia de si mesmo, para que a mensagem da vinda de Jesus Cristo pudesse ser integralmente comunicada ao mundo. Então, o que serve para nós hoje? Este aspecto. Colocar Jesus no centro. Mesmo se nós não somos como João, ou seja, se nós temos família, emprego, patrimônio, mas ainda assim, esse fazer do anúncio da boa nova de Jesus o centro da nossa vida continua valendo. Depois, a coerência. A coerência. Foi um homem que largou tudo por Jesus e foi até o final por Jesus, até entregar a sua própria vida pelo anúncio de Jesus Cristo. Então essa coerência séria, profunda, radical de vida, de não ceder aos apelos, de não ceder a toda a atração da riqueza, do poder, das multidões que iam ao seu encontro, para preservar límpida a vocação de anúncio de Jesus. Daqui a alguns anos, nós sabemos, João Batista dirá: é preciso que eu diminua para que ele cresça. É uma frase que nós deveríamos incorporar sempre à nossa própria estrada. Depois, esse aspecto justamente que é o centro do advento, da transformação radical que é necessária para que Jesus possa habitar em nós, para que Jesus não encontre em nós uma casa bagunçada de tal forma que ele não caiba. Depois, um outro aspecto que eu queria citar, agora não mais em relação ao que está escrito em si, no texto, mas ao que o texto nos leva a manifestar. Tudo que eu disse até agora é o que a palavra de Deus diz a nós hoje. Mas o último aspecto é: e nós? O que vamos dizer à palavra de Deus hoje? Qual é a nossa resposta diante de tudo isso? Diante do convite de Isaías a estar ao lado de quem sofre, a falar ao coração, a ter uma atitude de empatia, de apoio, de criar laços e não de rompê-los, a essa alegria pelo anúncio da glória de Deus que se manifestará. Qual é a nossa resposta ao salmista, que fala de todas aquelas ricas realidades de Deus: justiça, paz, alegria, fidelidade, fartura? Qual é a nossa resposta de fé diante da lição
clara que Pedro hoje nos dá. Não se lamente, não aponte o dedo para Deus porque a graça não veio ou não veio ainda. O que Deus quer é a tua felicidade, a tua salvação. E, sobretudo, o que nós vamos responder ao Evangelho com essa pregação de João Batista? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas, a conversão para o perdão dos pecados. É este o grande ponto de hoje. A palavra de Deus também pede uma resposta generosa, decidida, firme e coerente da nossa parte, para que se cumpra a última frase de Pedro, que há pouco nós lemos. Quando ele chegar na noite do dia 24, que ele nos encontre em paz, puros e santos. Então eu quero concluir a catequese de hoje lembrando a você da importância de se preparar internamente, claro, é o principal, mas também externamente para o Natal. E aí quero reforçar a importância do presépio. Semana passada não toquei nesse ponto, até porque a gente já tinha alongado um pouquinho a catequese, mas hoje quero reforçar. Faça o seu presépio. Faça o presépio na sua casa. E num lugar bonito, num lugar de destaque. E cada dia você vai poder contemplar ali aquela cena do presépio. O que é que Jesus traz e traz para nos ensinar? Simplicidade. Um rei que nasce totalmente longe dos palácios, da riqueza, do poder. Um rei que nasce entre os pobres, entre os animais, misturado à periferia. Simplicidade. Luz. Aquela luz que brilha a tal ponto de atrair todas as nações até ele. E amor. Então, simplicidade, luz e amor. Lembre-se dessas três palavras quando você for contemplar o presépio que você vai montar aí na sua casa, se for possível também no seu ambiente de trabalho, enfim, onde for possível. E assim a gente vai organizando tudo para que Jesus possa chegar e fazer morada em nós. Ele que tudo transforma, ele que é o amor encarnado, que vem por amor a nós, para nos comunicar o amor, para dar testemunho do amor até as últimas consequências da sua vida e nos ensinar a fazer da nossa vida também um permanente ato de amor. Então assim a gente conclui. Boa segunda semana do Advento e a nossa catequese retoma no próximo final de semana, no próximo sábado, no terceiro domingo do Advento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Maria, mulher do Advento, nos conduza neste período. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau!